TV Câmara, 10 anos da TV do povo de Natal. Olá, está começando mais um programa Pensando Bem aqui na sua TV Câmara. E hoje a gente vai abordar muito aí sobre a região metropolitana e também sobre política, porque está aqui do meu lado o vereador Jorge Câmara, do PCdoB. Seja bem-vindo, vereador, Pensando Bem. Muito obrigado pelo convite. Olá, telespectador. Vereador, vamos começar falando da região metropolitana, né? O senhor que encerrou aí uma longa série de debates aí nas cidades. Como é que está essa situação, vereador? As cidades vão conseguir finalmente montar uma região, né? Vai conseguir sair do papel essa ideia de região metropolitana? É isso. Você que já, como jornalista, já se debruça sobre esse tema também há algum tempo, né? É verdade. A gente está tratando dessa matéria porque nós estamos convencidos que não há, assim, saídas, soluções estruturadoras, né, para vários problemas que atingem Natal, né? Se não for uma ação articulada com municípios vizinhos, porque são problemas muito semelhantes, né? O próprio artigo 25 da Constituição, em seu parágrafo 3º, ele trata das funções públicas de interesse comum. É para isso que você constitui aglomerados urbanos, regiões metropolitanas, micro-regiões, é com essa finalidade e essa atribuição, quando passou para o Estado membro da Federação, a partir da Constituição de 88, também tentou aproximar mais a solução dos problemas com os municípios e o próprio Estado, né, e não mais com a União como era antes. Isso colocou o seguinte, uma situação nova, porque os problemas são mais do que conhecidos, né, no dia a dia. Não é a União que está lá em Brasília, mas é a ação conjunta integrada dos municípios com o Estado. Por isso que o Conselho Metropolitano ele é composto pelos 11 municípios que compõem a região, agora com a entrada de Maxaranguape em fevereiro de 2013, né? Então são 11 municípios, o governo do Estado, através do secretário de Planejamento e das Finanças, que é da CEPLAN, que é quem preside o fórum, e 2 legisladores, né? Um deputado estadual e um vereador pelo Parlamento Comum. Então, a Assembleia Legislativa e o Parlamento Comum, juntamente com as 11 prefeituras e o governo do Estado, compõem esses 14 membros do Conselho Metropolitano. E é um conselho que tem também uma ação também de caráter não só deliberativo com os 14, mas também de caráter consultivo, na medida em que abre espaço para audiências públicas, para que cheguem os reclamos da sociedade através de entidades populares. Por isso que nesse nosso último seminário da Agenda Metropolitana, de 12 a 14 de agosto, na UFRN, nós abordamos justamente a construção dessa agenda, chamando a sociedade a participar. Então, muitas ações que passam por trabalhos conjuntos mesmo, né? Você não tem como pensar soluções que não sejam integradas. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, vereador. Por que é tão difícil essa discussão sobre a região metropolitana? Já é longa, né? Já se cria há muito tempo. No entanto, alguns municípios, alguns prefeitos, alguns vereadores ainda não conseguiram se unir para discutir os problemas comuns dessa região. Por que é tão difícil haver esse entendimento entre os municípios? Alguns falam da baixa consciência metropolitana, que não é um problema, assim, um privilégio, entre aspas, de Natal. Esse é um problema que envolve as 26 regiões metropolitanas polarizadas por capitais, a rede de Brasília e também outras regiões metropolitanas que são polarizadas por centros regionais. No Brasil inteiro tem esse problema disseminado, né? De São Paulo a Natal você tem esse problema. Agora veja só, há uma caracterização que nos chama atenção e também nos deixa muito apreensivos. Quando foi elaborado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da região metropolitana de Natal, que teve a participação da UFRN e da Universidade de Pernambuco, né? Você teve a coordenação da professora Livramento Clementino, aqui pela UFRN, e também a professora Tânia Bacelar. Não é? Então, foi tratado esse tema em 3 dimensões. A dimensão físico-territorial ambiental, a dimensão socioeconômica e a dimensão político-institucional. Na dimensão físico-territorial ambiental, se constatou o quê? O diagnóstico, se você for resumir numa palavra, é fragilidade. Um ecossistema muito frágil, muitas lagoas interdunares, muitas dunas, muitos manguezais, ecossistemas de muita fragilidade que vem sendo degradado pela presença, né, de forma desordenada do homem, do ser humano. Então, é um ambiente muito frágil. Então, do ponto de vista físico, territorial, ambiental, a palavra-chave é fragilidade. Do ponto de vista socioeconômico, aí você tem um outro componente também que é que nos dá muita apreensão, que é justamente a desigualdade. É verdade. Assim, a distância entre a pequena minoria que está com a riqueza e o desemprego, os baixos salários. Então, você tem muita fragilidade do ponto de vista
ambiental, muita desigualdade do ponto de vista socioeconômico. E para completar esse ciclo, né, que nos deixa mais apreensivos ainda aqui, do ponto de vista da como é que é a articulação política de prefeitos, de governos e tal. Então você vê a desarticulação no plano político institucional. Aí frágil, desigual e desarticulado é um problema, porque realmente exigiria muita ação integrada para a gente ir começando a tratar desses problemas e ganhando uma outra dimensão. Quando é que se pensou saírem os 11 prefeitos, junto com o governo do Estado, e a Assembleia Legislativa e o Parlamento Comum para ir a Brasília tratar de questões comuns? Exatamente. Nunca. Aí fica um contra o outro, cada um por si. Realmente não ajuda. E nosso seminário tratou exatamente disso. A agenda metropolitana, porque enquanto isso, os problemas, o fato social metropolitano já aconteceu, a vida está metropolizada, a periferia de Natal não é mais seus bairros de periferia, é no município vizinho. As periferias não são mais de uma cidade, mas sim de uma região, de uma coisa assim quase que homogênea do ponto de vista da mancha urbana, né? Então você tem o fato social, a metropolização, trazendo uma série de problemas comuns. Não tem como você discutir solução de transporte só em Natal. Você tem que pensar a coisa integrada, não é mais o terminal de Solidade 1. É o terminal que fica nas intermediações de Extremóis, Natal, Ceará-Mirim, São Gonçalo, Macaíbas, Natal, né, Parnamirim, Natal. Então você tem que pensar uma integração para outra dimensão, senão você não responde. E nos demais serviços também. E os problemas vão cada vez mais aumentando, né? O que vai agravando ainda mais o trabalho dessa região metropolitana. Às vezes, vereador, dá a impressão de que falta um pouco de vontade política também, né? Dos prefeitos, do pessoal que é envolvido nessa área aí. Porque se você tem um Conselho Metropolitano que está constituído por lei desde 2002, mesmo quando surgiu a lei da criação da região de Fátima Bezerra, em 97, já foi constituído o Conselho Metropolitano, mas ele foi regulamentado por decreto, tanto o seu estatuto como o seu regimento interno, em 2002. Então tem 13 anos. É preciso botar para funcionar, porque se você imagina um tema do transporte, já existe previsão de ter GT, que são um grupo de trabalho, envolvendo todas as prefeituras com relação ao transporte, se for preciso, com relação à saúde, com relação a qualquer tema, porque é multifacetário. Já tem a lei dos consórcios que permite você interagir com o município, desde que a Câmara aprove, quer dizer, a autonomia do próprio município tomar essa decisão, entendeu? Se ele quer fazer um consórcio com um município vizinho, ou com mais de um, ou com o Estado. Então, tudo isso, já existem os instrumentos, a legislação já produziu os instrumentos para isso. Falta você ter a vontade política de instalá-los. Então, não tem sentido você estar, por exemplo, atualmente, desde o dia 16 de abril de 2010 até hoje, nós estamos em setembro, passaram-se 3 anos e 5 meses, nós estamos aí sem fazer uma reunião sequer do Conselho Metropolitano. Isso é inadmissível. É impressionante. Impressionante esse tempo todo parado, né, vereador? Agora, e os problemas se avolumando, né? Outro projeto polêmico aí também envolve o senhor, aliás, foi proposto pelo senhor, né? Implantou aí a ficha limpa entre os servidores municipais. Eu digo polêmico porque o prefeito Carlos Eduardo acabou vetando e acabou gerando uma crise aí com a Câmara Municipal. Como é que está a relação do prefeito com a Câmara após esses episódios aí de vetos, de Primeiro, projetos? Danilo, na verdade, para os servidores municipais, já era exigida a ficha limpa, porque para prestar concurso, você tem que mostrar e demonstrar aquela situação de ficha limpa. O problema é que para os cargos comissionados não era exigido. Como passou a Lei Complementar Federal 135, que é de 4 de junho de 2010, que passou a exigir para candidaturas, você ter a certidão negativa de que está constando que não tem ficha suja, então a ficha limpa é exigida para registrar a candidatura, mas não era exigida para fazer a nomeação de cargos comissionados. Aí criou-se uma situação realmente inusitada, né? Uma situação que você for olhar assim, rapaz, é surreal. Você quer se candidatar a vereador, de repente não pode porque está com a ficha suja. Aí o sujeito se elege prefeito e nomeia aquele que não pode ser vereador, por estar com a ficha suja, para ser secretário de saúde ou de educação. Então, aquele que não podia fiscalizar a despesa vai passar a ordenar a despesa. Então, por isso a gente fez esse projeto para adequar e, infelizmente, houve uma interpretação equivocada, a meu ver, da Procuradoria do município, vetou e a Câmara, ao reapreciar, derrubou o veto e hoje é lei. É uma lei que já está em vigor e que já, qualquer nomeação, inclusive que se tiver alguém nomeado e que passe a acontecer isso, também terá que ser exonerado, não é só para os que vão vir, para quem já está também, ela alcança a situação também a partir de agora. Vereador, o senhor considera que esse episódio do veto do prefeito foi o primeiro desentendimento dele com a Câmara, que aconteceu já outros vetos, né? E outros vetos foram derrubados também, né? Diga-se de passagem.
acabou gerando uma crise aí com o prefeito Carlos Eduardo e os vereadores? Na verdade, Danilo, não teve nenhum veto que fosse questões substanciais assim que criasse crise entre assim relação de distância abissal entre o legislativo e o executivo. Se você for observar, esses vetos todos eram de questões que não tinham grandes polêmicas. O prefeito não tem não há uma relação de crise em função desses vetos. O que aconteceu foi que a interpretação jurídica da Procuradoria do município, que eu acho que passaria também por um olhar político do gabinete civil, né, e do próprio prefeito, eu acho que aí é uma questão que é um problema do executivo, como é que vai se relacionar, mas se você for observar, não tem as principais matérias de interesse do Poder Executivo em relação, por exemplo, à garantia da renegociação da dívida que Micarla deixou em relação à Previdência, a Natal Prev, foi resolvido pela Câmara. Em relação à contratação do processo simplificado, de seletivo simplificado para a saúde, 1.585 cargos para equipar a UPA de Cidade da Esperança e posteriormente a do Planalto, tudo isso foi autorizado, né, com larga maioria, 25-0, 24-0, tal, uma abstenção ou duas, um voto contra ou dois. Quer dizer, isso não abalou de forma alguma. A relação eu considero a relação, o prefeito tem uma relação, a julgar pelo conteúdo das matérias que manda e que têm sido aprovadas, é uma relação muito, diria, confortável na relação, porque a Câmara inteira está imbuída desse mesmo espírito de reconstruir Natal, que foi, quando o prefeito tomou posse, nós acompanhamos como é que estava a situação da cidade. Então, esse esforço por Natal, pelo seu povo, para retomar o funcionamento das políticas públicas, é um esforço que a Câmara compartilha. Agora, esses vetos, eles foram, assim, ou por preciosismo jurídico da Procuradoria do município, ou por falta de algum entrosamento de interpretação, que terminou a Câmara, por exemplo, a Câmara derrubou, acho que não sei se foi 9 ou 10 vetos, e não aconteceu nenhum problema, não teve nenhum tsunami que passasse Natal por isso, né? O que aconteceu foi visões diferenciadas. Por exemplo, o nosso projeto de publicidade impessoal, que também foi vetado, né? que foi vetado? Nós derrubamos o veto por quê? Porque era dito que era matéria eleitoral. Matéria eleitoral não é competência sequer do município, não é nem da Câmara, nem executivo, nem legislativo, mas não era matéria eleitoral. Não era você estar atribuindo uma sanção penal de inelegibilidade por esse ou aquele motivo, porque usou mal a verba, não. Era destinando aquele recurso, porque as sanções penais para isso, o direito eleitoral já prevê. Então dizia o seguinte, não pode usar verba pública para fazer propaganda focado na autopromoção pessoal, no culto à personalidade. Entendeu? Diz isso, quer dizer, como você usar, como você gastar do ponto de vista administrativo aquela verba. Então, não tinha como não derrubar um veto desse, mas um entendimento nosso é que não era matéria eleitoral, que seria competência da União legislar nessa matéria, se fosse matéria eleitoral. Na questão do ficha limpa, era competência exclusiva do Executivo. Nós fomos ver o seguinte, tanto é que mandou um projeto igual, reconheceu o erro e mandou igual. Mas nós ficamos numa situação pouco confortável, porque como é que eu vou dizer? Que no plano de Natal, a competência para legislar é do Executivo, quando a ficha limpa, ela surgiu do Congresso, não foi do gabinete de Lula, foi da época, em 2010, foi da Câmara e do Senado. Inclusive, né, por ironia do destino, foi um projeto de lei, um PELIP, né? Projeto de lei de iniciativa popular. Foi a sociedade se mobilizando, 1.600.000 assinaturas, levando para o Congresso Nacional, este aí, pelos instrumentos que a Constituição estabelece, é um dos instrumentos, inclusive, de democracia direta, que é o PELIP, né, o projeto. Então, não tinha como não derrubar um veto desse, né? Vereador, a gente vai dar um intervalo agora e volta já. Já tem mais assunto para falar ainda do prefeito Carlos Eduardo. A gente volta já. Agora é a sua voz que a gente quer ouvir. Se você souber de algum caso de violência sexual contra criança ou adolescente, denuncie. O seu nome será mantido em sigilo e você estará ajudando a mudar essa triste realidade. Denuncie, ligue 100. Solte a sua voz contra esse crime. Quem não denuncia também violenta. Uma campanha do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Educadores e educadoras, militantes da sociedade civil e membros do poder público. Participe da construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. A construção desse plano está sendo discutida com a sociedade civil organizada para aplicação em novas disciplinas curriculares que abrangem educação básica, educação superior, não formal, justiça e segurança, educação e mídia. Acesse www.dhnet.org.br/educar ou ligue 3221-5932.
Olá, estamos de volta aqui com o programa Pensando Bem, que hoje entrevista o vereador Jorge Câmara, do PCdoB. Bom, vereador, o senhor disse no programa, no bloco anterior, que o prefeito Carlos Eduardo estava numa situação até confortável em relação aqui à Câmara, mas ele continua sem liderança, né? Tem uma dificuldade aí para encontrar um novo líder. Como é que o senhor vê essa situação? Como a relação tem sido uma relação muito respeitosa de parte a parte, eu acho que isso não tem ocasionado grandes problemas, né? Porque o próprio prefeito teve, em 5 de setembro, né, fazendo explanação em plenário da Câmara, no momento do intervalo de suspensão da sessão, para que ele pudesse explicitar para os vereadores o pedido que estava fazendo para autorização de contração de operações financeiras para fazer face a despesas com contrapartida para algumas obras importantes que foi perdida no governo de Micarla, mas que ele conseguiu recuperar em Brasília para a questão da Copa do Mundo, no legado no tocante à questão da mobilidade urbana, porque no tocante à drenagem conseguiu já iniciar as obras do túnel, né, da Avenida Jerônimo Câmara, ali nas proximidades do Machadão, até o Rio Potengi. Vereador, muito tem se comentado em relação a uma possível candidatura do prefeito Carlos Eduardo a governador do estado. Como é que o PCdoB vê essa situação? Como é que o senhor analisa essa chance do prefeito de repente renunciar ao mandato, né, para se candidatar a governador ano que vem? Olha, a crise instalada no estado, a população ter descoberto que, tanto quanto Micarla, em Natal, a governadora Rosalba Ciarline, né, tem demonstrado a incapacidade política de dirigir o Estado. Quer dizer, as forças conservadoras enganaram o povo do Rio Grande do Norte com dois grandes engodos. Micarla, bancada pelos setores de ultradireita, o senador Zé Agripino até hoje não se explicou, né? E Rosalba Ciarline, então são duas catástrofes.